Hello, titia chegou, minha gente. Vou fazer aqui a leitura de um texto do portal Filhos da Luz. É um texto que fala de Sananda. Quem é o mestre Sananda? Aliás, agradeço ao Silvio Albuquerque que me enviou essa mensagem, que já estava aqui há alguns dias para eu ler, eu vou ler aqui para vocês agora. Sananda é o nome cósmico de Jesus. Sananda e Jesus são o mesmo ser. Sananda é o próprio Jesus em um plano paralelo de vibração. Da mesma forma que vocês são um fractal, pedaço do vosso eu superior, Jesus é um fractal encarnado de Sananda. Entendem? Deste modo, podemos dizer que Sananda é o próprio eu superior de Jesus em uma dimensão superior. O nome Sananda foi assim substituído por Jesus, porque sempre que os humanos da Terra se lembravam de Jesus Cristo, lembravam-se dele crucificado. Por isso foi necessário mudar este conceito para uma visão de uma entidade alegre e carinhosa, dando vazão assim para a substituição do nome Sananda. Sananda é originário da constelação de Sírios e pertence a uma ordem angélica da linhagem dos Kumaras, sendo ele um irmão direto de Sanat Kumara, Maitreya e Mestre Kutumi. Dentro do nosso universo de Nebadon, Lord Sananda também é considerado uma representação direta do arcanjo Mika, ou também chamado de Micael ou Michael. Não é arcanjo Miguel, que é o Deus Criador que deu origem a este nosso universo de Nebadon. Mika ou Micael poderia ser considerado como sendo o próprio Cristo e Criador do nosso universo de Nebadon. Já Sananda, por sua vez, é considerado o diretor e administrador de todo o sistema de Satânia no braço espiral de Órion na Via Láctea. Podemos dizer que Sananda é o núcleo de consciência e o ponto focal de sustentação deste setor da galáxia do qual a Terra faz parte. Na Terra, Sananda se manifesta na frequência roupagem de Jesus e exerce ao lado do mestre Kutumi o cargo de instrutor do mundo dentro da fraternidade branca. Sananda encarnou como um ser humano na Terra há 2000 anos atrás, com a missão de plantar a semente crística no coração da humanidade. Com a vinda de Sananda, Mika, ao nosso mundo, isto causou muitas consequências políticas e evolutivas de magnitude cósmica, repercutindo inclusive na alteração de eventos importantes na linha de tempo da Terra. É por isso que as profecias apocalípticas de fim dos tempos chegam até o ano de 1985 e depois não se concretizam mais, isto porque o projeto Terra foi alterado através da vinda de Sananda ao nosso mundo. Quando Sananda desceu à Terra, ele encarnou através da personalidade de Yeshua ben Joseph, ou como vocês o chamam no Ocidente, Jesus. Até atingir a idade adulta, Yeshua também estava esquecido de quem ele era, assim como muitos de vocês. Foi somente através de sua consagração, batismo no Rio Jordão, que Yeshua recebeu a infusão da energia crística de Mika em sua personalidade humana. A famosa pomba branca, a qual é citada em alguns trechos da Bíblia, referindo-se à chegada do Espírito Santo, é somente uma metáfora feita para simbolizar o acoplamento neural que houve da consciência de Mika na personalidade de Yeshua ben Joseph. A partir daquele momento, estando Yeshua já com a consciência crística acoplada, foi então que ele passou a iniciar a sua jornada de curas e
pregações. A missão de Yeshua exigia muito esforço e dedicação para ser completada. Por isso, foi necessário ele unificar a sua força com a sua chama gêmea, Maria Madalena, conhecida também por vocês como Mestra Nada, e também com a consciência da Terra, Gaia, para então poder levar a sua missão até o fim. Yeshua trouxe muitos conhecimentos e informações que estavam muito à frente da humanidade daquela época, e por isso também provocou muitos mal-entendidos e más interpretações a respeito dos seus ensinamentos. Houveram muitas pessoas que conseguiram assimilar sua mensagem e foram tocadas pela energia do Cristo em seus corações, enquanto que outras usaram disso para poderem manipular e controlar outras pessoas através das religiões. Yeshua, enquanto estava na condição de humano, também sentiu muitos medos e muitas dúvidas durante sua missão na Terra. O seu maior pesar era pelo fato dele perceber que eram poucas as pessoas que conseguiam entender seus ensinamentos. Ainda hoje, percebemos que o verdadeiro significado por trás da vinda de Sananda, Jesus, à Terra, é muito pouco compreendido pelas pessoas. Entendam que Sananda não veio a este mundo para salvar a humanidade de seus pecados, mas sim para mostrar à humanidade a infalível presença do amor que existe dentro de cada ser vivo. Meu intuito ao compartilhar com vocês essas informações é para desmistificar as falsas interpretações errôneas a respeito da vinda de Sananda Jesus à Terra e, com isso, ajudá-los a remover o falso conceito de pecado e salvação referente à imagem de Jesus. Todos esses conceitos, pecado, salvação, céu e inferno, são criações humanas, são hologramas que foram inseridos e vendidos pelas religiões da Terra para atender aos interesses dos patriarcas da Igreja, onde colocaram Jesus como uma figura de autoridade para ser adorada e obedecida. Isso é algo totalmente oposto ao que ele realmente queria. Jesus nunca quis ser adorado ou idolatrado. O que ele realmente queria era que todos os seres humanos se amassem e que reconhecessem a presença do Cristo dentro de si. Compreendam que o mesmo potencial divino que existia em Jesus também existe dentro de todos vocês. Não existe diferença entre Jesus e vocês. Nunca existiu. Jesus foi um humano assim como todos vocês. Jesus sentiu amor, medo, insegurança, dúvida, raiva, alegria, tristeza e prazer, assim como qualquer ser humano encarnado na matéria. Portanto, não vejam mais Jesus como alguém superior a vocês. Não o coloquem em um pedestal, pois não é isso que ele deseja. Jesus deseja que vocês o vejam como um amigo e irmão. Ele mesmo diz que sempre os viu e ainda os vê como grandes mestres encarnados que são. Há 2000 anos atrás, ele também já disse isso, abre aspas, vós sois deuses e tudo o que eu fiz, vocês também podem fazer e muito mais, fecha aspas. Passem a se ver desta forma, assumam o vosso poder como deuses criadores que são e reconheçam a luz sagrada do Pai que existe dentro de todos vocês. Cada um de vocês é uma fração da própria luz infinita de Deus. Portanto, busquem dentro de si e somente dentro de si o contato com essa luz. Não procurem mais por mestres fora de vocês. Não procurem gurus para seguir. A era dos gurus acabou. A era dos profetas acabou. Hoje, vocês estão sendo convidados a despertar a vossa própria maestria e poder pessoal.
Autoria Tailan Magalhães. Jesus Sananda Yeshua. Pense. Eu vou lendo esse tipo de texto, eu já vou vendo assim, já vão se formando umas cenas na minha mente. Gente, o negócio é o seguinte. Há que se desconstruir muitas coisas ainda. Mesmo nós que já estamos nessa pegada aí já há um bom tempo, a gente tem uma grande dificuldade de assimilação de informações desse texto do tipo: não olhe para Jesus como se ele fosse um ser superior. Como que a gente não olha para ele, né? Como um ser superior. Mas por quê? Porque a gente sempre se coloca para baixo. O início desse texto aqui já é fantástico, né? Sananda é o nome cósmico de Jesus. Sananda e Jesus são o mesmo ser. Sananda é o próprio Jesus, é um plano paralelo de vibração. Aqui. Da mesma forma que vocês são um fractal, pedaço do vosso eu superior, Jesus é um fractal encarnado de Sananda, entendem? Ou seja, é uma ideia tão distante imaginar que nós temos uma versão de alma do quilate de um Sananda. É ou não é? É uma dificuldade tão grande imaginar que isso aqui tem um eu superior, tá ali, ó, no mesmo nível de Sananda, de Maria e de tantos seres extraordinários. Como assim? Eu tão cheia de falhas, pecadora. Risca essa palavra, Deus me perdoe, maldita do teu dicionário. Pecado, culpa. Risca enquanto é tempo. Isso é invenção dos homens para manipular as mentes. Criaram um Jesus inalcançável, eternamente pregado numa cruz e que não desce de lá nunca e que está sempre salvando os pecados do mundo. Putz, mas que carga que largaram nas costas de Jesus. Salvar os pecados do mundo. E ninguém tem responsabilidade com nada. Um momento, por favor. Momento. Aqui, óbvio, para quem está acessando esse tipo de informação agora, seria interessante até depois rever, né, esse vídeo durante a leitura que eu fiz aí do texto. Mas aqui a grande importância dessa mensagem, gente, é entender que Jesus se fez homem num processo, vamos dizer, né? Gente, só um segundinho. Vamos lá, eu esqueço de colocar aqui no modo avião, senão interrompe o vídeo. O importante é que a gente entenda que Jesus se fez homem num processo em que ele teve que se densificar. Existem livros que dizem que só esse processo levou mais de 1000 anos. Mas enfim, ele teve que se densificar em todo esse processo para se fazer homem. E ele viveu as experiências de um homem. Existem relatos que dizem que ele já sabia da missão dele, que ele não teve uma vida de um homem comum e não sei o que, piriri, pará. Eu não consigo, assim, na minha cabeça, eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso pelo seguinte. As leis de Deus são soberanas e são... Assim, Deus ele não vai modificar a lei dele para fazer valer uma narrativa, eu quero dizer. Então, assim, qual o sentido de Jesus vir para cá como um humano e não viver uma vida humana? Com suas dores, suas alegrias, seus dissabores, suas conquistas? Por que ele não pode ter vivido a vida de um homem comum? Se alguém conseguir me explicar isso, aí a gente pode até conversar. Qual o problema de se ter uma vida de um humano comum?
Se a vida de um humano comum fosse algo a ser desprezado, então todos nós seríamos. Ele não sabia da missão dele, né, aqui através desse texto, até o batismo. Né? A gente lê nas cartas de Cristo que ele teve acesso justamente nos dias que ele esteve, né, no deserto. Então, assim, só a partir daí, de um processo, né, profundo, foi que ele acessou a missão. E ele precisou, olha isso, a missão dele era pesada, gente. Pense, a mensagem que ele trouxe para o mundo revolucionou o mundo. A ponto dele ser, bom, a ponto da história ser dividida entre antes e depois dele. Mas a missão dele era muito pesada e ele precisou da ajuda. Aliás, muitos que encarnaram com ele, né? Também espíritos de alta envergadura vieram também para ajudá-lo. Mas ele precisou da sua chama gêmea, Maria Madalena. Mestra nada. Só isso é assunto suficiente para enlouquecer metade do planeta. Jesus e Maria Madalena, a prostituta. Fizeram tanta questão, né, de taxar Maria Madalena de prostituta. Isso é um tipo de coisa que eu desejo muito que a ordem seja restabelecida. Que aqueles que vieram ao planeta, embora eles não façam questão, eu sei que eles já superaram o ego, mas eu acredito que a ordem precisa ser restabelecida sim, a verdade principalmente, de quem foi cada um dos personagens que esteve com Jesus, se é que a história real é essa que a gente conhece, ainda tem isso para se considerar. Mas o fato é que ele veio como um ser de puro amor, não para nos salvar, porque a salvação é individual. Se é que a gente pode usar o termo salvar, salvar do quê? Mas enfim, ele veio numa missão de puro amor, nos mostrar que nós somos como ele sim. Somos seres divinos, galgando degraus que nos permitam atingir níveis evolutivos cada vez mais elevados. Ele veio nos dizer que existe sim uma fonte maior que cuida de tudo através da sua própria criação e que todos nós sempre temos a possibilidade da redenção. Ele veio nos mostrar o que é o amor de fato. Ele veio exemplificar a cristicidade. Ele viveu o que um ser humano vive e cumpriu como Jesus a sua missão neste planeta. Só para nos lembrar que tudo depende de nós. Tanto depende de nós que nós temos aí ajudado muito o planeta. Você vê que esse texto fala que a linha de tempo foi modificada pela vinda de Jesus, né? E muitos, né, e textos do Vital falam aí da mudança de linha de tempo a partir de 2010 por uma série de fatores, entre eles a intervenção, né, desses seres benevolentes, eu acredito que Jesus entre eles,
mas também um quociente de consciências encarnadas na Terra que já vibravam luz e ajudaram a ancorar cada vez mais luz nesse planeta para que ele saísse dessa condição, né, de armagedônica, vamos dizer assim, e que ainda conta com uma grande torcida. Esse planeta e a sua humanidade tem uma importância muito grande, como tudo no universo tem. Sendo Jesus, né? Jesus é conhecido como governador do planeta, mas ao que se sabe não é só do planeta, é o governador da galáxia. Pense o cuidado que esse mestre tão amado tem com este planeta onde ele reencarnou. Eu não saberia, não sei se alguém saberia dizer em quantos orbes Jesus encarnou, mas aqui ele encarnou. E isso já seria motivo suficiente para a gente entender que planeta extraordinário nós vivemos. E o quanto essa humanidade é cuidada pelo simples fato de que um dia uma alma, um espírito, um ser da envergadura de Sananda se fez fractal para habitar esta terra, na materialidade, vivendo tudo aquilo que é inerente ao mundo de terceira dimensão. Só para nos lembrar da nossa condição de seres divinos. Vocês já pararam para pensar nisso? É como se você tivesse, né, emissários. Você manda emissários para os lugares. É como se você dissesse assim: essa mensagem eu vou levar pessoalmente. Foi o que ele fez. Era para nos sentirmos privilegiados por um dia esta terra, sabe lá se alguns de nós não compartilhamos daquele tempo com ele. Para lá saber se não estivemos ao lado dele. Você saber que uma energia tão sublime e divina como ele esteve aqui. Vocês realmente acreditam que esse planeta vai ser destruído por qualquer força trevosa? Não era nem para a gente cogitar essa possibilidade. Ele não veio aqui à toa. Ele não veio perder tempo. Não há perda de tempo no universo, tampouco entre entidades altamente evoluídas. Só a vinda de Jesus a esta terra seria motivo suficiente para todos nós confiarmos no plano. Jesus, vamos falar, Sananda habita dentro de você. Quer falar com ele? Acesse o seu coração. Lembre-se que Sananda é o eu superior de Jesus. Você também possui uma versão superior de alma. Você acha mesmo que não consegue conectá-lo? Eu acredito que tenho certeza que é uma crença incutida de forma ardilosa por essa turma que a gente sabe quem é. Ele não quer ser idolatrado mesmo. Ele não quer ser olhado como alguém a ser cultuado. Ele nunca quis isso. Existem até algumas falas atribuídas a Jesus na Bíblia que eu não acho que tenham sido dele. Mas isso eu tenho certeza absoluta que o próprio tempo vai tratar de mostrar. E Yeshua trouxe muitos conhecimentos e informações que estavam muito à frente da humanidade daquela época
e isso também provocou muitos mal entendidos e más interpretações a respeito dos seus ensinamentos. Aliás, não é? Más interpretações até hoje, né, minha gente? Sem falar na questão da tradução, né? Tudo que se traduz perde. Aí entra o interesse de um, o interesse do outro. Não, dá uma mudadinha nessa vírgula aqui. Ah, acrescenta esse cifrão aqui na Bíblia. Cala a boca, Márcia. Cala a boca que é melhor. Provocou maus entendidos. Provoca até hoje, né? A mensagem de Jesus foi uma mensagem tão clara. E mesmo assim, provoca maus entendidos. Eu vi uma pessoa esses dias falando assim. O pessoal costuma dizer que a mensagem de Jesus não foi bem entendida. Foi sim, foi tão bem entendida na época que causou tanta confusão que mandaram matá-lo. Falei, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. E é verdade. Entenderam muito bem a mensagem dele. E ela era tão revolucionária, reacionária, né? Não essa revolução do capiroto que o nego prega por aí, mas algo legítimo. Porque realmente, se as pessoas entendessem o que ele estava dizendo naquela época e trabalhassem por aquelas informações que ele trazia, revolucionaria o mundo como revolucionaria hoje. Na verdade, está revolucionando, porque eu conheço pessoas que vibram na cristicidade. E existe muita gente boa nesse mundo, que vivencia, não vou dizer 100%, porque eu acredito que a gente ainda tem a dificuldade de vivenciar essa cristicidade em 100%, mas vivencia em boa parte do tempo. Só que hoje é diferente, porque a Terra atravessa a sua transição planetária e absolutamente nada pode parar o que está por vir. Nada pode parar o que está por vir. Portanto, não há a menor possibilidade de se reverter este quadro. E eu digo mais, aqueles que estão despertos de verdade não retrocederão. É impossível você fechar os olhos depois de você tê-los abertos para as verdades da alma. Para as verdades da alma. Para as verdades do que somos. De que somos centelhas, de que somos divinos, de que somos amados, de que somos fractais de versões superiores, de que aqui estamos para executar um plano divino. Uma vez que a gente desperta para a verdade do que a gente é, a gente não volta mais a dormir. De jeito nenhum, nem se derem uma cacetada na cabeça da gente. O Yeshua, enquanto estava na condição de humano, também sentiu medo, dúvidas durante sua missão na Terra. Ele estava humano. Esses sentimentos são inerentes ao ser humano. A questão é que ele não se deteve por medo. Ele seguiu até o fim a missão a qual ele foi destinado a cumprir aqui. Sananda não veio ao mundo para salvar a humanidade de seus pecados, mas sim para mostrar à humanidade a infalível presença do amor que existe dentro de cada ser vivo. Essa centelha, né, que é Deus. A chama trina é essa representação também do nosso eu superior em nós, desse amor infalível, capaz de curar, de transformar, de redimir, de curar, de salvar, aí sim salvar. O meu amor me salva. Vamos usar o termo salvar, vai. Me salva das minhas trevas, vamos dizer assim. Foi isso que ele veio nos mostrar. Todos esses conceitos, pecado, salvação, céu e inferno, são criações humanas, hologramas que foram inseridos e vendidos pelas religiões da Terra para atender aos interesses dos patriarcas da Igreja,
que colocaram Jesus como uma figura de autoridade para ser adorada e obedecida. Para lembrar sempre que a culpa é nossa dele ter ido parar na cruz. A gente não pode esquecer esse detalhe importante, tá? Jesus nunca quis ser adorado ou idolatrado. Ele só queria que os seres humanos se amassem e reconhecessem a presença do Cristo dentro de si. As pessoas estão começando a entender isso. A volta do Cristo, para mim, é a volta da cristicidade. Eu não entendo essa volta do Cristo de forma literal, mas sim como toda esse conjunto de virtudes que todo ser humano traz em si, só precisa se reconectar. É essa volta de Jesus que eu acredito. Compreendam que o mesmo potencial divino que existia em Jesus existe dentro de vocês. Não existe diferença entre Jesus e vocês, nunca existiu. Eu ia falar até aí, não, talvez a partir daí eles tenham começado a nos dividir para valer. Se Jesus um dia se fez homem como nós também nos faremos divino como ele. É uma via de mão dupla. Jesus sentiu amor, medo, insegurança, dúvida, raiva, alegria, tristeza e prazer como qualquer ser humano encarnado na matéria. Ele precisava experienciar isso, como nós experienciamos. Isso não diminui, não desqualifica em absolutamente nada a magnífica missão que ele veio e cumpriu aqui com maestria. Jesus deseja que vocês o vejam como um irmão e amigo. Ele mesmo diz que sempre os viu e ainda os vê como grandes mestres encarnados que são. Eu acredito que Jesus não se coloque acima de ninguém. Colocar-se acima é do ego. Com toda certeza é do ego. Vós sois deuses e tudo o que eu fiz vocês também podem fazer e muito mais. Ah, se a gente acreditasse mais nesse ensinamento, né, minha gente? Nos pouparíamos, né? Nós seríamos poupados de muitos dissabores. Assumam o vosso poder como deuses criadores que são e reconheçam a luz sagrada do Pai, que existe dentro de todos vocês. Cada um de vocês é uma fração da própria luz infinita de Deus. Não procurem nada fora de vocês, não procurem mestres fora de vocês, gurus. A era dos gurus acabou, dos profetas acabou. Hoje vocês são convidados a despertar a vossa própria maestria e poder pessoal. Recado mais claro que esse, impossível. Parem de terceirizar e parem de se confundir. Filtrem as informações e observem. Será que um ser de luz seria capaz de dizer tal coisa? Poxa, mas que ser é esse que assina como fulano e fala isso? Filtrem. Sim. Então, vocês não precisam de gurus, de referências, de profetas, de nada. Alguns ainda precisam e mesmo assim precisam filtrar. Filtrem. Vocês são fração da própria luz infinita de Deus. Busque dentro de você. É lá que estão as respostas. Cuidado com distrações. Saiam. O Francisco Diniz fala uma coisa que eu concordo muito.
As pessoas estão se contaminando pelo excesso de informações. E isso leva a pessoa a não ter condições de discernir nada. Será que vocês precisam de tanta informação assim? Será que a informação que vocês realmente precisam não está aí dentro? Aliás, eu tenho certeza que está. O que eu quero dizer é o seguinte: será que não é hora de vocês começarem a tirar essas camadas, esse excesso de informações que formam camadas e que os impedem de alcançar as suas respostas? Comecem a pensar nisso, gente. O negócio é muito sério. É seríssimo. Tem gente que está tão perdida que não está enxergando um palmo, não é nem um palmo, é um dedo diante do nariz. É reta final de transição. Não é momento de dormir ou se perder. Mas distração para isso não falta. Estejam atentos. Estejam em conexão com o Cristo de vocês. Com essa fagulha crística. Conversem com o eu superior de vocês e peçam a ele orientação, proteção, o que for, com o eu superior de vocês. Eu tenho certeza absoluta que ele vai te responder. Tá bom, minha gente? Fica esse texto então falando do mestre Sananda, texto de Tailan Magalhães. Eu não tenho como deixar uma referência aqui porque era de um grupo no Telegram, tá? E com este bloqueio, acho que não faz nem sentido, não sei nem se isso vai voltar, enfim. Vamos em frente. Silvio, meu querido, um beijo para você. Obrigada por esse texto que você me mandou, tão fantástico, que falou aí, né? Tão lindamente do nosso querido mestre Sananda. Certo, pessoal? Titia termina por aqui, volta amanhã com mais um conteúdo. Sananda, todos os seres de luz, que o seu eu superior estejam sempre a te guiar, te orientar, te proteger, te iluminar e que você entenda de uma vez por todas que você é uma fagulha, é uma centelha divina, é um ser divino executando o grande plano da grande fonte na Terra neste momento. Se dê o devido valor e aceite essa verdade. Nós somos deuses e nós podemos fazer tudo o que o mestre fez e muito mais. Tá bom, minha gente? Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima.